possível a citação no processo penal pelo WhatsApp? Sabemos da importância e da praticidade das redes sociais. É praticamente impossível pensar os dias atuais sem o apoio das diversas mídias. Mas como relacionar toda esta tecnologia com as garantias do processo? É possível utilizar o WhatsApp com a finalidade de citar o denunciado em uma ação penal, por exemplo? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca do entendimento do STJ com relação a esse fato. Antes de adentrarmos nesta decisão do STJ, é importante sabermos o que é a citação e qual a sua importância dentro do processo. A citação, ela é o ato pelo qual se dá ciência ao acusado da ação penal promovida contra ele. Antes da citação, a relação processual ela é linear. De um lado, nós temos o Ministério Público, nas ações penais públicas ou condicionadas à representação, ou o ofendido, no caso das ações penais privadas, e no outro lado, nós temos o juiz. É como se fosse uma régua, ela é linear. Com a citação válida, a relação ela fica triangular, sendo formada pelos três atores do processo. Portanto, é por intermédio deste ato processual que o réu é chamado para se defender, configurando dessa forma uma garantia para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Sendo um triângulo, fica acusação, defesa e o juiz. Essa é a relação jurídica processual válida. O Código de Processo Penal, ele elenca quais são os tipos de citação, a saber, pessoal ou real, que é feita por oficial de justiça em cumprimento de mandado judicial ou por meio de carta precatória, ou ainda ela pode ser ficta ou presumida, que são as citações por edital e por hora certa. Sendo assim, a citação realizada por aplicativo de mensagens não está previsto em lei. E qualquer nulidade envolvendo a citação, ela é de natureza absoluta, podendo ser arguída em qualquer grau e tempo, a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Afinal, a pessoa ela só pode responder a um processo e defender-se validamente nesse processo se ela for devidamente citada. Portanto, é um ato processual fundamental a validade do processo. O artigo 357 do Código de Processo Penal estabelece: são requisitos da citação por mandado. Primeiro, a leitura do mandado ao citando pelo oficial e a entrega da contrafé, no qual se mencionarão o dia e hora da citação. Inciso segundo, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. O fato do citando se recusar a receber a citação, como o oficial ele tem fé pública, isso não impede. Então não adianta nada um oficial de justiça ir citar a pessoa fala: eu me recuso, eu não quero receber a citação. Não, nesse caso, o oficial de justiça certifica, como ele tem fé pública, a citação ela está validada. E foi justamente utilizando as balizas desse artigo que o STJ autorizou a citação do denunciado solto, atenção, jamais denunciado preso, através de aplicativo de mensagem, WhatsApp. Vamos entender o caso concreto. Uma determinada pessoa estava sendo processada no âmbito do juizado de violência doméstica contra a mulher do Distrito Federal. Ocorre que a citação pessoal feita por oficial de justiça via WhatsApp foi realizada sem que fossem adotadas todas as cautelas para atestar a identidade do citando em ação penal. Ou seja, o artigo 357 do CPP não foi observado. O réu, por seu turno, não compareceu ao processo. A Defensoria Pública foi nomeada em juízo e, em resposta à acusação, apontou a suposta nulidade da citação feita por meio do aplicativo, pois essa forma de comunicação não estaria prevista na legislação processual penal. A nulidade, conforme mencionei para vocês anteriormente, ela é de natureza absoluta. Essa questão chegou ao STJ e foi julgada pela sexta turma, que decidiu anular a citação.
mas não sob o fundamento de que não há previsão legal, mas sim sob o fundamento de que os requisitos do artigo 357 do CPP não foram observados pelo oficial de justiça. De acordo com o entendimento do ministro relator Sebastião Reis Júnior, tratando-se de denunciado solto, não há impedimento para que o oficial de justiça cumpra a citação por meio de ciência remota. Mas, além de conseguir identificar o denunciado, o serventuário não pode deixar de observar os requisitos da citação, previstos no artigo 357 do Código de Processo Penal, que é a leitura do mandado ao citando e a entrega da contrafé, no qual se mencionarão dia e hora da citação, e a declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé, sua aceitação ou recusa. E prosseguiu o desembargador, abre aspas, veja-se que nessa modalidade de citação não há a exigência do encontro do citando com o oficial de justiça, sendo certo que, verificada a identidade e cumpridas as diretrizes previstas na norma processual, ainda que de forma remota, a citação não padece de vício. Para o colegiado, a falta de segurança no procedimento causou prejuízo concreto ao réu, motivo pelo qual o ato foi anulado. Esse é um julgamento muito interessante, tendo em vista que autoriza e reconhece o uso das mídias como ferramentas de citação. Para quem tiver interesse, basta acessar os autos do habeas corpus 652068.